corporativos. Então a gente precisa rever, né? Para rever esse absurdo, a gente precisa lutar para que as pessoas tenham oportunidades justas. Então, olhar para esse cenário de uma forma mais atenta e mais comprometida. A gente sempre vai encontrar algo que esteja ao nosso alcance para fazer e transformar o nosso mundo para melhor. Nós vamos para o intervalo e já voltamos. Aqui o assunto é Jesus. Reflexões da alma. Diz Paiva Neto. Obras-primas de Deus. A vida é uma grande escultora e nós somos as pedras brutas, as quais Deus lapida até sermos transformados ou transformadas em obras-primas de sua arte sublime. Essa cesta para mim é como se fosse uma barrinha de ouro. Quando a gente ganha um arroz, um feijão, é motivo de bênção de Deus. Por isso. Neste Natal, a LBV vai entregar 50 mil cestas de alimentos a quem mais precisa. E contamos com sua ajuda. Quem também enviou esses alimentos, né? E eu só tenho a agradecer novamente. E também eu peço a todos os colaboradores que não deixem de fazer as suas doações, porque a cada real que é doado é muito importante para todas as famílias. Como eu disse, não é só uma cesta básica que você está doando, que você está alimentando uma família. Você está alimentando mais do que a fome. Você está alimentando a esperança de várias crianças. O povo ajuda, a LBV faz. Estamos de volta e agora nos preparamos para falar com Deus. Para isso, vamos acompanhar a definição da religião do amor universal, de autoria do saudoso irmão Alziro Zarur, na interpretação dele e do irmão Paiva Neto, hoje com o canto do coral ecumênico Boa Vontade em alemão.
religião do terceiro milênio? A religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo? É mais que toda a religião. É toda a ciência. É toda a filosofia. É toda a política. E toda a moral. É todo o progresso humano. Unido ao progresso de todos os mundos. De todas as humanidades siderais. O amor universal na apoteose ao Criador onipotente, onisciente e onipresente, o nosso Deus, o nosso Pai. Assinado Alziro Zarur, proclamador da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Acompanhamos a definição da religião do amor universal, de autoria do saudoso irmão Alziro Zarur, na interpretação dele e do irmão Paiva Neto, hoje com o canto do coral ecumênico Boa Vontade em alemão. E agora clamamos todos juntos ao Cristo por sua volta triunfal. Ora vem, meu Pai Celeste, ora vem, excelsa luz, ora vem, Divino Mestre, ora vem, Senhor Jesus. Que a paz de Deus esteja sempre em nossos corações. Vamos falar com Deus. Vamos então agora esquecer as coisas do mundo. Vamos pensar em Deus, no seu poder infinito. Vamos pensar em Jesus e em Nossa Mãe Santíssima, sempre disposta a divulgar os nossos pedidos,
as nossas reivindicações, mas sempre lembrando que haja merecimento. Faze a tua parte e Jesus fará a parte dele. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Induzi o culpado ao arrependimento. Dai ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança, a fé. Ó Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós nos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, nós queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força, ajudai o nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura e a humildade, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina imagem. Já começou.
hora do Ângelus. A Cruzada de Oração e Vigilância apresenta a mensagem da Ave Maria, na palavra do proclamador da religião de Deus, Alziro Zarur. Eu vi minha mãe rezando aos pés da Virgem Maria. Era uma santa escutando o que a outra santa dizia.
dentro da cruzada de oração e vigilância da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, envolvemos os nomes dos seguintes irmãos na grande corrente ecumênica de oração do Templo da Boa Vontade. Glória Lima Comunale, Maria Nazaré Pinto, Andréa de Fátima Basílio, Neiva Basílio, Laurineide Onofre, Rubivaldo José dos Santos, Elizabeth Anchieta de Sá Soares, Michele e Henriette, Vanderlei dos Santos Borges, Cátia Aparecida de Matos, Shirley de Queiroz, Marcos Flávio Pessoa, Tobias Vioto, Marlene Gomes Costa, Zélia Duarte, Evelyn do Carmo Santos, Jorge Luiz dos Santos, Jardir e Antônio Menezes Tavares, Marcos Menezes, Fábio Salvático da Silva, Joyce e Jéssica Salvático da Silva, Carlos Amauri Alves, Renata Ivani de Oliveira Marcondes Alves, Tiago Vinícius de Melo, Maria Caroline Nascimento Fiorim Alves, Luiz Carlos Duarte, Osmira Lousada da Rocha, Asda Faria, Raimundo Neves, Maione Guicheuisque Pereira, Maria das Graças Leão Fernandes, Ismael Dias, Renato Rodrigues de Araújo, Ilso Malaquia, Débora Malaquia, Eliana da Silva Barbosa, Ademir Barbosa, Vitor e Vinícius Fiorim Alves, Vicente, Tatiana, Enzo e Euan Correa, Lésia Sepúlveda de Castro, Cláudio Lopes Félix Farina, Silvia Tomás de Oliveira, Moisés Levorato, Terezinha Chaves e Pedro Libração da Lavra Baragão. E na grande pátria espiritual, porque os mortos não morrem, Lázara Cândida Rodrigues, Eurípedes da Conceição Rodrigues Malaquia, João Machado Ribeiro, Enedina Souza dos Santos, Celi José dos Santos, Mauri Cardoso Soares, Aparecida Bauab, Luiz César e Freis Luiz Beraldo, Miguel Fernando Beraldo, Eurípedes Veloso, Zaira de Paula Mesquita Pinheiro, Emílio Estevão, Débora Cadur, Nelly Grande de Carvalho, Terezinha de Jesus da Silva Chaves, Wesley Machado, José Cláudio Chaves, Ana Félix Cruz, Luiz Joaquim de Souza, além de milhares de outros nomes, inscritos no sagrado livro de preces do Templo da Boa Vontade, a pirâmide dos Espíritos Luminosos, a pirâmide das almas benditas, o templo do ecumenismo divino. Sob as vibrações do Santo Evangelho Apocalipse de Jesus, para os simples de coração, Jesus, Cristo ecumênico, estadista celeste, cura o Brasil e liberta o mundo. Pode realizar as mais altas façanhas da inteligência. Pode medir as estrelas, estudar os mundos distantes, vencer a gravitação e se arrojar no espaço, atravessar os domínios aéreos, governar o oceano, controlar as forças da natureza,
transmitir a palavra e a imagem de ponta a ponta da terra. O homem pode analisar a essência da luz, escalar o Himalaia, cultivar as areias de Gobi, aquecer a Sibéria, arrebatar os tesouros do subsolo, construir arranha-céus, interferir na genética, anular a dor física, frustrar as epidemias, debelar a infecção, enxertar órgãos e tecidos de um corpo na estrutura de outro corpo. O homem pode prolongar ou tentar prolongar a existência humana. Pode alterar a vida dos animais e das plantas. Pode promover todas as experiências científicas, plasmar sonhos de arte, expressar em letra os mais complexos pensamentos. Todos esses prodígios o homem no mundo pode fazer ou tentar fazer. Entretanto, é da lei do universo que ninguém, absolutamente ninguém, escape à cirurgia da morte.
quanta força recebemos nesse momento ecumênico de oração. Que saibamos conservar em nós as energias que vêm do Cristo. E para isso, convidamos você a fazer parte da cerimônia da água fluidificada. Nós aqui nos lembramos do que Jesus nos ensinou no seu Evangelho. Ele disse: pedi e Deus vos dará, buscai e achareis o bem, batei e a porta vos será aberta. E nós confiamos em Jesus. Por isso, sob a sua divina palavra, faremos os nossos pedidos a Deus.